Olá, turma, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje vamos resolver, a nossa atividade de acordo com o tema combustíveis e máquinas térmicas, que foi reproduzido, na aula anterior, no nosso vídeo do capítulo 9. Então, hoje vamos dar continuidade, resolvendo essas questões para compreendermos melhor. A primeira questão diz o seguinte: por que podemos considerar que o Sol é fonte de energia para a maioria dos seres vivos, mesmo aqueles que não fazem fotossíntese? A gente viu, que no capítulo anterior a gente estudou de uma forma geral a questão da transferência de energia. Nesse capítulo a gente focou mais restritamente a um grupo de seres humanos, de plantas, de animais. E agora a gente vai compreender por que é tão importante que o Sol ele só serve não somente para fotossíntese, mas para a maioria dos seres vivos. Então a resposta é porque o Sol, ele fornece energia para a fotossíntese, e essa energia que é fornecida, ela é armazenada nos produtores, que é utilizada por outros seres vivos, nos consumidores. Então aqui a gente tem essa explicação explicando a importância do Sol, porque ele não vai servir somente para fotossíntese, mas também para dar energias e nutrientes para os consumidores, que no caso somos nós, que somos os consumidores secundários. Na segunda questão, vem perguntando assim: você viu que parte da energia que passa de um ser vivo para o outro ao longo da cadeia alimentar, ele se perde na forma de calor. Por que então que a energia de um ecossistema não acaba? Porque ela é tão vasta, e nunca se acaba. Aí temos a resposta, porque o Sol ele fornece diariamente, constantemente, energia na forma de luz solar e calor para os ecossistemas. Então o Sol ele tem essa capacidade, de estar diariamente renovando essa energia de luz, de sol para todos os ecossistemas, fazendo assim também, mantendo a qualidade de vida de cada ser vivo aqui no planeta Terra. A terceira questão diz o seguinte: por causa de sua relação com o aquecimento global e as mudanças climáticas, muitas pessoas entendem que o efeito estufa é um fenômeno recente e prejudicial à vida na Terra. A primeira alternativa nos pergunta o seguinte: explique a importância desse fenômeno para os seres vivos. Que fenômeno é esse? O fenômeno do efeito estufa. Como a gente viu na aula passada, o efeito estufa ele vai servir para manter o equilíbrio da temperatura no ambiente, uma temperatura que seja capaz de manter vida na Terra. Então, vai ser uma temperatura equilibrada. E é o que a resposta nos vem dizer. O efeito estufa ele vai servir para manter a temperatura média da Terra entre cerca de 15 graus Celsius. E esse equilíbrio nos possibilita a existência de água em estado líquido e, consequentemente, a vida na Terra. Essa temperatura vai ser capaz de ter um equilíbrio, possibilitando a nossa existência aqui na Terra. Talvez se essa temperatura fosse menor ou maior, a gente não conseguiria sobreviver tão facilmente. A gente teria que nos adequar e seria, eu acho que, muito difícil. A segunda alternativa, a letra B, nos pergunta assim: o que aconteceria, no planeta sem o efeito estufa? O que vocês acham que poderia acontecer se não tivesse esse sistema para manter essa temperatura equilibrada? Pense aí um pouquinho. A resposta nos diz o seguinte, que o efeito estufa aqui na Terra, ele reflete a maior parte do calor proveniente do Sol. E a superfície do planeta teria temperaturas baixas. Então, ele reflete parte da energia que vem proveniente do Sol para a superfície do planeta. Então, essas temperaturas seriam muito baixas e seriam insuficientes da gente sobreviver aqui. Então, a gente pode ver aqui, nessa imagem, onde está mostrando, que parte da energia que vem dos raios solares bate aqui na Terra e outra parte é refletida para o espaço, que é absorvida por outros gases, por água, essas coisas. Como a gente viu bem na aula passada, que tem uma página ilustrativa, com imagem parecida com essa, onde ilustra muito bem como esses raios solares eles ficam retidos e outra parte
retorna, né? E a alternativa C nos pergunta o seguinte: quais são os fatores que causam, né, o aumento do efeito estufa? O que é que vocês acham, de acordo com a aula, que causa o efeito estufa? A gente vê muito, né, muita queimada, muito lixo. Tudo isso vai alterando, né, involuntariamente as temperaturas. E também quais podem ser as consequências desse aumento? Então, aqui a gente tem a resposta: liberação de gases na queima de combustíveis para obtenção de energia, intensificando, né, o efeito estufa, aumentando essa temperatura. Porque, como a gente viu na aula passada, é uma temperatura que ela é equilibrada. Se existem ações que vão alterar esse efeito estufa, vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir mais sobreviver, não vai conseguir respirar, não vai conseguir ter uma qualidade de vida saudável, porque a gente vai estar respirando um ar poluído, um ar com muitos gases que nos fazem mal. Então é importante a gente compreender que é necessário uma harmonia, um equilíbrio entre tudo que acontece aqui na Terra, porque se tiver uma desordem, nós somos afetados diretamente, nós, os animais, as plantas, e aí a qualidade de vida aqui na Terra vai diminuir bastante. Então é importante que a gente pense sobre as nossas ações, sobre o lixo que a gente descarta de forma errada, sobre todo o lixo que vai para os lixões, aos nossos alimentos que a gente joga de forma incorreta fora, sendo que poderia ser reaproveitado, né? Então, aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena, mas existem outras cidades que o céu já é bem mais escuro do que o normal, porque tem muitos gases, né? Dos carros, da fumaça, dos ônibus, e aí ficam tudo retidos ali nas nuvens. Então, por isso que muitas vezes às vezes aqui na nossa cidade a gente tem uma qualidade de vida até melhor, porque é uma cidade pequena, não tem tanto trânsito como aí afora. E aí é, acaba prejudicando, né, a nossa qualidade de vida. E aqui a gente teve a resolução dessa atividade, espero que vocês tenham compreendido. E até a nossa próxima aula. E espero que vocês tenham um bom aproveito desse conteúdo e estudem bastante, tá bom? Um beijo!